Olá, boa noite, a graça e a paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Que bom nós estarmos juntos novamente. Estamos chegando, obrigado por você nos receber na sua casa, inclinar seu coração para ouvir. E temos aí uns minutinhos ainda. Queria que você que já está conectado fosse convidando outros amigos e vamos formar realmente a congregação dos santos para adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. São dias de incerteza, dias que não sabemos o que fazer, dias que nos sentimos tão impotentes. Talvez em nenhum tempo, em nenhuma geração, uma população, um povo se sentiu tão impotente de não poder fazer nada, absolutamente nada. Onde os valores mudaram de ordem, a moeda mais preciosa que Deus nos deu, que foi o tempo, nós vivíamos reclamando que não a tínhamos, porque gastávamos com tanta correria. A nossa jornada até aqui, nesse tempo, nós trocamos o urgente pelo importante. Papais e mamães, famílias, homens de negócio, nós trocamos aquilo que era importante, que é cultivar nossa casa, cuidar do jardim e cuidar dos filhos, instruir, capacitá-los, ensiná-los, protegê-los, que isso é importante. E nós trocávamos pelo urgente. É urgente ganhar dinheiro, é urgente uma reunião, é urgente uma viagem, é urgente até o passeio era urgente. Nós ficávamos desesperados na segunda-feira para chegar na sexta, por causa do tão sonhado fim de semana, para nos cansarmos mais ainda. Não tínhamos a sede do final de semana para chegar ao tão sonhado domingo e ter a oportunidade de dizer: é o dia do Senhor, vamos à tua casa. Então valores estão mudando e nós precisamos entrar nessa reflexão. Queridos, vai convidando todo mundo aí e nós iniciamos aqui na semana passada, na sexta-feira, e falamos de alguns assuntos. De repente tudo está no lugar, o que fazer quando não sei o que fazer. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança ontem. E hoje eu quero falar sobre segurança e proteção. Que tem um lugar de segurança, que tem um lugar que ele é tão seguro, que ele faz uma redoma, uma sombra à nossa volta, onde a gente pode sentir tão protegido que nós descansamos. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a abrir no Salmo de número 91. A pastora Raquel está mandando um abraço, um beijo a todos. Ela está aqui do lado intercedendo. Logo mais no final ela vai orar por todas as pessoas que pediram e encerrar esse tempo. Por enquanto nós vamos ler apenas o verso 1. Então, Salmo 91, verso 1, diz assim: aquele é qualquer um, sou eu, é você, e todo aquele que se dispor, que tivesse entendimento, essa vontade, essa atitude, que expressar o desejo de fazer isso. Aquele que habita é morar, que faz morada, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, na palavra dele, sempre ele tem uma premissa de nos convidar a fazer algo, e que se nós obedecermos a fazer o que ele propõe, ele nos recompensa, ele nos dá um prêmio. E aqui ele diz assim, olha, aquele que decide, aquele que escolhe, aquele que toma uma atitude
de habitar no meu esconderijo, eu faço uma sombra sobre ele, poderosa, de proteção, que o protegerá em todo o seu redor, que ele entra num descanso, porque sabe que está protegido. Amém? Pai, eu quero te louvar por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque tua misericórdia se renova a cada manhã. A noite está chegando e a fidelidade do Senhor não tem fim. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala com cada um de nós e desperta-nos para tomarmos uma atitude, para sermos, aqui nessa palavra onde está escrito aquele, aqui possa entrar o meu nome, o Humberto que habita no esconderijo do Altíssimo, o Renato que habita no esconderijo do Altíssimo, o Gleison que habita no esconderijo do Altíssimo, a Paula que habita no esconderijo, e assim você coloca o seu nome. Amém? Mas é interessante que nós precisamos entender algumas coisas. Se Deus está falando de habitar nesse esconderijo, Ele tem um esconderijo. Mas aonde fica? Aonde é esse esconderijo? Nós precisamos entender para desfrutar. Porque aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Salmo 27,5 diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. Salmo 31:20, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Salmo 61:4, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Esse pavilhão, esse tabernáculo ou santuário é a presença de Deus. O esconderijo não é um lugar, o esconderijo é uma pessoa, o próprio Deus. A proteção está na aplicação da sua palavra nas nossas vidas. Ele é a palavra, o verbo se fez carne. Ele é a palavra, ele é o pão, ele é a água, ele é a rocha, ele é o esconderijo, ele é a fortaleza. Ele é esse esconderijo, a presença dele. Mas como viver na sombra do Onipotente? Primeiro eu preciso o quê? Habitar nele, habitar com ele. O verso 1 e 2 do Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Habitar em Deus. A primeira característica da proteção divina na nossa vida, vem de uma intimidade com Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 25:14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Não apenas estamos em Deus, mas Deus permanece em nós o tempo todo. Se você quer ser protegido por Deus, precisa buscar habitar nessa presença. Então, meu irmão, habite na presença de Deus. Então, a primeira coisa, para mim viver à sombra, eu preciso habitar em Deus. Isaías 43:13, ele diz assim, olha que coisa linda. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa sombra, já pensou você está debaixo dessa sombra? Que ele agindo, nada pode impedir. Tudo ele pode fazer. É a sombra dele nos guardando, e por causa disso eu posso descansar. O sol não me molesta, a chuva não me toca, o sol não me queima, porque eu estou na sombra do Onipotente. Segundo, verso 3 e 4, eu recebo livramentos. Olha o que diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Quando habitamos
na presença de Deus, recebemos livramento. Ele nos livra o tempo todo, nos protege constantemente. O Salmo 121, ele fala dessa proteção. O Salmo 125 diz que ele é como as montanhas ao redor de Jerusalém, ele está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Se eu andar nessa palavra, eu sou livre. Paulo e Silas estavam na prisão. E dentro da prisão, ele era livre para pregar para o carcereiro que estava livre do lado de fora, mas preso nos seus medos, preso nas suas mazelas, no seu pecado. A verdade nos liberta. E eu preciso receber livramento. E nessa noite eu te digo, receba livramentos de Deus. Versos 5 e 6. Nós vencemos os nossos medos. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Se estamos na presença de Deus e protegidos pelo Senhor, não há por que ter medo de nada. Olha o que a carta de 1 João 4,18 diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Não tenha medo. Habite nesse lugar e tenha convicção que a sombra do Deus Criador Todo-Poderoso está te encobrindo, te protegendo. Você não será atingido. O verso 3 que nós lemos fala que você não vai se assustar de noite, você não vai temer a seta que voa de dia, você não vai temer a peste que propaga nas trevas, você não precisa ter medo. Versos 7 e 8 vai dizer do temor de Deus. Diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Se nós tivermos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nós obedecemos e corremos para esse lugar, para esse esconderijo. Estamos protegidos na sombra. E não importa o que está acontecendo ao redor dessa sombra. Pode estar caindo 1000 de um lado, 10.000 de outro lado, nós não seremos atingidos. Porque nós obedecemos, porque ouvimos a voz, nós temos o temor do Senhor dentro de nós, e nós então fazemos a vontade dEle. Verso 9 e 10 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. O livramento e a proteção de Deus sobre as nossas vidas é motivo de gratidão ao Senhor. Seja grato. Somos guardados por Ele, não por nossos méritos, mas pela bondade do Senhor. Eu e você não merecemos nada. É Ele que vem entre nós, é Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama para esse lugar de refúgio, é Ele quem libera uma palavra e diz assim: olha, diz para todos, aquele que vem habitar em mim e descansa na minha sombra. Então eu recebo esse livramento, não por minha bondade, não por minha força, não por minha capacidade, não pelo meu know-how, mas pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor pela minha vida. Depois ele diz assim, verso 9 e 10, do refugiar em Deus, diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Ser protegido por Deus não significa ausência de problema. Significa que quando enfrentamos as lutas, temos um lugar para nos refugiar e não sermos atingidos. Está dizendo, olha, que tem um lugar de proteção, um lugar onde você pode se esconder até que o vento passe, até que a chuva cesse, até que a praga se vá. Tem um lugar, esse lugar é no Senhor. Refugie-se em Deus. Verso do 11 ao 13, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. A proteção espiritual, meu irmão, acontece em meio a uma grande batalha. Esses versículos estão falando de uma guerra espiritual, aonde os anjos de Deus deu uma ordem para nos guardar, para impedir os nossos pés de tropeçar, e é uma batalha
no mundo espiritual com o reino das trevas, entre as potestades nas regiões celestiais. Os anjos de Deus lutam contra os demônios ao nosso favor, está escrito em Apocalipse 12:7. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos proteger, Salmo 34:7. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo, 1 João 4:4. A palavra de Deus, ela nos traz essa esperança, essa segurança de que nós estamos guardados e que esse anjo, ele está ao nosso redor, guerreando a nossa guerra, com aquele inimigo que nós não vemos. Nós somos protegidos 24 horas. Até enquanto dormimos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Do verso 14 ao 16 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui do verso 14 ao 16, está falando de algo muito importante para mim e para você. Vida de oração. Isso, vida de oração. A vida de oração é a maior marca de proteção de Deus nas nossas vidas. Quando oramos, estamos na presença do Senhor, que sabe tudo, que conhece tudo e pode tudo. Mesmo assim, Ele quer, deseja, inclina os ouvidos, porque Ele quer que a gente converse com Ele em oração. Busque, tenha uma vida de oração. Proteção divina. A proteção divina, ela passa por uma vida que habita nessa presença. A proteção divina passa por uma vida que se refugia no Senhor. A proteção divina passa por uma vida que sabe que está em uma batalha espiritual. A proteção divina, ela passa por uma vida que sabe que precisa orar constantemente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo descansará. Você quer saber o tamanho dessa sombra? Vou deixar para você meditar. Leia depois Isaías capítulo 40, quando Isaías descreve a majestade do Senhor. Ele fala do tamanho de Deus. Ele fala que Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Fala que todas as nações estão na mão dele como numa concha. Imagina a sombra desse Deus. Imagina esse esconderijo. Imagina esse refúgio para mim e para você. Mas eu quero deixar para nós nessa noite. Eu gosto muito dessa Bíblia. É a Bíblia de estudo a mensagem. É uma Bíblia numa linguagem contemporânea. E eu quero ler novamente, pausadamente, esse Salmo 91, nessa linguagem. Porque ele traz um entendimento impactante, transparente e de fácil entendimento. Aqui na Bíblia contemporânea, a mensagem está escrita assim: você que se assenta na presença do Deus Todo-Poderoso e passa dia e noite à sombra dele, diga assim: tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Isso mesmo, ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido de longe
verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Deus Todo-Poderoso é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos para que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Senhor, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Uau! Que esclarecimento nessa versão. Impossível a gente não correr para esse lugar, impossível a gente não correr para esse colo, impossível a gente não correr, não desejar, não queimar de desejo de entrar nesse lugar, de estar nesse lugar. Aqui essa versão ela é muito clara, é muito tremenda, porque é como um pai dando conselho para um filho, não importa a idade que esse filho tem. Filho, põe blusa, leva a sombrinha, vai chover, já tomou o remédio, já almoçou, sabe? É esse papai, esse Abba Pai, tão zeloso, tão cuidadoso, dizendo, olha, não importa, eu cuido de você o tempo todo.